Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, 23 de julho, 16º domingo do tempo comum. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do 24 até o 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer, um a um, e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho nos seus ramos. Jesus contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábola às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como um sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus, ele é claro, cristalino aqui nesta palavra de hoje. Não existe amor sem a verdade. Por que você está falando isso, Tiago? Porque hoje, vamos dizer assim, separaram a verdade, o ensinamento de Jesus sobre a salvação, sobre como nós devemos levar a nossa vida no caminho certo, no caminho da justiça, lutando contra o pecado. Separaram o amor da verdade. Amor aqui, verdade aqui. Ou seja, para algumas pessoas só existe o amor. Então eu posso viver uma vida de erro, posso viver no pecado, eu posso fazer um monte de coisas erradas. Mas Deus é amor, Ele me perdoa. Deus é amor, mas Deus também é verdade e justiça. Ele perdoa se nós nos arrependermos e quisermos mudar de vida, tivermos a intenção, porque Deus conhece os nossos corações, tivermos a intenção realmente de mudar de vida. E daí nós temos essa grande questão. Se você denuncia o pecado, você se tornou um julgador. Daí vem um monte de gente para falar assim: não julgueis. Ontem eu até via em uma publicação
minha no Instagram, duas pessoas ali meio que debatendo. Uma falava, olha, Jesus é justo e a gente tem que mudar de vida. A outra, não, você está me julgando. Tudo que ela respondia, você está me julgando. Que Deus é amor e você está me julgando. Deus é amor e você está me julgando. É uma geração de católicos que tem a cabeça completamente deturpada por essas ideologias. E o que acontece? Acontece que essas pessoas acham que podem pecar livremente e que Deus é amor e perdoa. Mais uma vez eu digo, Deus é amor e Deus perdoa. Mas se não houver uma vontade de se arrepender, se não tiver a contrição, o arrependimento, Deus ele não vai perdoar se a gente não se arrepender verdadeiramente. Isso é simples. E para sustentar esse meu argumento, eu quero colocar aqui uma entrevista antiga que eu vi pelo Instagram do Padre François de Papa Bento XVI. Ali provavelmente ele era cardeal ainda. E eu quero colocar essa entrevista para vocês aqui porque ele verdadeiramente lava a nossa alma, falando que é impossível separar a verdade e o amor. Vejam a entrevista. Eminenza, una domanda. Come si concilia ciò che ha detto nell'omelia, l'amore e l'annuncio ai fratelli, con l'Inquisizione nella storia della Chiesa? Ecco, io direi l'amore è sempre legato con la verità e se uno separa l'amore e la verità non è più amore ma una caricatura dell'amore. Esempio forse questo, se abbiamo un drogato l'amore non è confermarlo nella droga, aiutarlo di avere la droga, il vero amore è liberarlo anche se si oppone e così io direi il vero amore è aiutare uno di trovare la vera strada e così anche il lavoro diciamo non della Inquisizione ma di una congregazione impegnata per la dottrina della fede è quello di aiutare di rimanere nella strada del Vangelo e così è un servizio di amore. Naturalmente non vorrei difendere tutto ciò che è accaduto nella storia, ma pure il fatto che in tutta questa umanità della nostra storia è la Chiesa sempre rimasta viva, nonostante le debolezze degli uomini, è anche un segno che è la vera Chiesa. Ma il punto centrale è questo, che verità e amore sono collegate e un amore che lascia l'altro solo all'arbitrarietà e caricatura dell'amore, io direi. Então, pois bem, vendo todos esses argumentos do grande Papa Bento XVI, nós podemos concluir que hoje nós estamos vivendo numa geração neopagã. Até Bento XVI escreve um livro, né, Como Viver na Sociedade, numa sociedade neopagã, porque o paganismo está voltando. Se você vê esse encontro das SEBs aí, é paganismo puro, puro. Só abuso litúrgico, erro e mais de 60 bispos participando. Mais de 60 bispos participando. Oh meu Deus, o que será? O que será da sua igreja? O que será da sua igreja, Jesus? Nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, mas o que será? Esqueceram completamente os ensinamentos, esqueceram completamente o que a igreja sempre ensinou. Nós não podemos esquecer, nós não podemos nos calar diante de um mundo que está ali buzinando e mudando a cabeça das pessoas. Nós não podemos. Nós temos que nos manter intactos, firmes na fé, defendendo a verdade, custe o que custar. Não sejamos um campo pedregoso, não sejamos um campo cheio de espinhos, sejamos um campo de terra boa, para que a semente do Evangelho germine, nasça e frutifique nas nossas vidas e que nós possamos testemunhar Cristo vivo, que é a verdade, o caminho e a vida. Não há salvação fora de Cristo. Todo aquele que peca e não se arrepende não faz parte do reino de Cristo. Essa que é a verdade.
Um ótimo e santo domingo a todos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande no seu coração.